Kit gay, memes sobre a legalização da pedofilia, capas de revistas com manchetes mentirosas, enfim. As eleições do ano passado ficaram marcadas pelas notícias falsas criadas e disseminadas nas redes sociais. Preocupada como as fake news tiveram e ainda têm papel determinante em questões políticas, o Comitê Gestor da Internet no Brasil promoveu hoje, em São Paulo, o seminário Internet, Desinformação e Democracia. Veja na reportagem de Jô Miyagi. A mentira, chamada de fake news, é capaz de influenciar pessoas, eleições e até desestabilizar países. A divulgação de mentiras é antiga e até a imprensa tradicional faz isso com alguma frequência. E a popularização da internet facilitou a difusão das mentiras, da desinformação, explica Flávia Lefebvre, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. A gente tem plataformas que atuam, empresas que atuam na internet com um poder de abrangência e de controle do fluxo de informação muito grande, e tem um outro fator muito importante, que é a utilização por algoritmos dos nossos dados pessoais. Então, utilizando os nossos dados pessoais, empresas de marketing político, por exemplo, como aconteceu nas eleições de 2018, pode identificar nichos de eleitores específicos que tenham medos específicos, inseguranças específicas e utilizar os meios de comunicação que a gente tem hoje na internet para direcionar campanhas de desinformação. Em São Paulo, o seminário Internet, Desinformação e Democracia discutiu esse problema mundial. Para Madeleine de Cock-Burning, professora especialista em fake news, é preocupante o fato de o brasileiro não acreditar na imprensa. 85% dos brasileiros não têm certeza se aquilo que eles estão lendo é confiável ou não. Que isso também pode ser apenas uma indicação dessa falta de confiança na mídia. Bia Barbosa é do coletivo Intervozes, entidade que luta pela democratização da informação. Para ela, a velha imprensa perdeu credibilidade porque não é plural. A gente tem, e isso é um dado histórico do Brasil, poucos grupos econômicos, muitas vezes poucas famílias controlando a imensa variedade de meios de comunicação que a gente tem. A gente tem um quadro em que muitos brasileiros e brasileiras estão sendo influenciados, infelizmente, pelas chamadas notícias falsas e não se referenciando mais na imprensa tradicional, que é preciso a gente reconhecer, deve muito a desejar do ponto de vista da diversidade, da pluralidade das informações que traz para a sociedade brasileira. Outro problema atual é a chamada pós-verdade, cujos textos e discursos não têm compromisso com a verdade, mas com a interpretação pessoal de um fato, para que se possa manipular a realidade e a emoção das pessoas. Rafael Evangelista é pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo da Universidade de Campinas. Para ele, a pós-verdade interfere perigosamente na democracia. Você passa a não ter mais uma arena de discussão racional das coisas, discussão que pretende uma certa objetividade. Aí você parte para um outro campo, que é justamente esse campo do emocional, do ódio, do ressentimento, e que é um campo perigosíssimo para a democracia, porque é o campo onde o fascismo se faz, né? Com as facilidades para criar fraudes e difundi-las pela internet, os participantes do seminário acham primordial criar regulamentações. Aplicar o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet e mesmo a Constituição Federal, que protegem a privacidade e a intimidade do consumidor, de modo que essas plataformas e essas campanhas eleitorais não usem de uma forma abusiva e ilegal os nossos dados pessoais para manipular a informação, para manipular a formação de opinião. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.